Como deixar de ser uma pessoa controladora? A vontade, a necessidade de me levar de um lugar para o outro. Quando a gente não tem a devida compreensão das camadas de como a gente pode fazer isso de uma melhor forma, a gente tenta. E uma das maneiras de tentar é pelo esforço. E esse esforço muitas vezes se manifesta através do controle. Eu sou uma pessoa, eu sou taurino, ok? E eu sempre manifestei tendências controladoras. Controladoras sobre a minha vida, controladoras sobre a vida do outro, sobre o comportamento do outro, controladoras sobre a vida como um todo. E quando a gente manifesta, né, esse comportamento do controle, teima, como um bom taurino, teima em controlar, inevitavelmente a gente sofre. Porque de fato a gente não tem essa capacidade, essa condição de controlar muita coisa na vida. Muita coisa não está sob o meu controle, não está sob o seu controle. Muitas pessoas que chegam para mim aqui no meu campo, né, seja aqui nos conteúdos ou nos serviços, vêm com esse perfil de controlador. E isso leva a gente a um nível de estresse muito aguçado. Porque afinal de contas é estressante você todos os dias tentar fazer com que as coisas caminhem numa direção e elas se negam. A realidade é rebelde. A realidade se manifesta e a gente tem que se adaptar a ela. Olha que ousadia, mas é como a vida é. Bom, não é novidade isso pra mim. E ontem eu recebi uma pergunta super bacana nos stories que me fez, né, começar a entender que isso seria um tema interessante para trazer aqui. Já faz um tempo que eu quero falar sobre isso porque eu vejo a galera falar, né? A gente tem que trabalhar isso, eu trabalho isso com vocês. Então sabia que isso em breve seria uma temática, né? Então a gente vai falar sobre essa pergunta que eu recebi e o papo vai ser gostoso. Eu estou animado, estou aqui com o meu cafezinho e é isso, né? Na minha energia hoje eu vim para um café com os amigos, assim, é para isso que eu venho aqui nesse contexto com vocês. E aí vale dizer, quem está me vendo, me assistindo pelo YouTube, toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo no YouTube, hein? O vídeo de ontem foi incrível, tô muito feliz com a galera que está acessando, que é um vídeo onde eu falo sobre o medo, e aí eu conto, né, uma fofoquinha pessoal, que eu estou em processo de mudança, eu me mudo essa semana, gente. Então nesse vídeo eu relatei como eu enfrentei o medo, né, como o medo se manifestou e como eu lidei com ele, e ao mesmo tempo proponho isso para vocês, né, mostro um caminho de como lidar com o medo. O vídeo tá super gostoso, gravado no meio de uma floresta, de um monte de, como é que diz, pinheiro, né? Próximo. Super bonito, assim, tô super orgulhoso, super feliz. E é isso, toda segunda e quinta-feira às 18 horas tem vídeo novo no canal. Salve na terça-feira que eu posto o podcast também no Instagram, então se você no canal. Então, se você tá ao vivo vendo isso no YouTube, se você tá assistindo isso pelo YouTube, deixa seu comentário sobre esse vídeo, sobre os outros, tem muito conteúdo aqui. Caso você esteja me ouvindo no Spotify também, esse conteúdo é gravado toda terça-feira, às 9 da manhã, no Instagram. E aí ele é disponibilizado aqui e tem muitos episódios do nosso podcast. Então, para quem prefere ouvir pelo Spotify, gente, procure só o Crespo e vai ter muita coisa. Mas eu te peço, se inscreva tanto no YouTube quanto no Spotify para poder acompanhar sempre da maneira que for melhor para você, né? Eu amo o Spotify porque a gente pode seguir baixar, assistir offline e repetir e voltar com muita tranquilidade. E vai te acompanhando aí no percurso, na rua, na louça, enfim, né? Podcast. Amo, sou. E para quem tá ao vivo comigo no Instagram, estamos aqui. E aí a gente já vai começar, de fato. Eu vou tomar um gole do meu café, mas eu quero saber quem é que tá aqui comigo. Porque Instagram é aquela, né? Mande notícias do mundo de lá, diz que fica... Como é que é aquela parte do... Que é todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que veio só olhar. Tem gente que vai e vai voltar. Não sei a letra. Tem gente que veio pra ficar. Tem gente a sorrir, a chorar. E assim chegar e partir. Quem aqui já partiu e quem tá aqui ainda, cara? Quero saber quem tá aqui comigo no Instagram. Acorda, fala aí. Tô aqui cantando, tu não fala nada. Eu não sei quem tá aqui. Tem um monte de gente aí. Vou tomar um gole do café enquanto vocês falam que vocês estão aqui. Um instante. Deixa eu tirar minha meia, porque o carioca aqui se habituou com o frio, ao que tudo indica. E aí eu sinto calor. E deve estar, sei lá, 20 graus. Eu fui pra praia agora há pouco e tirei toda a roupa, fiquei semi-nu. Eu sempre chego na hora certa, amigo. Bom dia.
Arrasou, amiga, presente. Sempre não, né? Mas vamos fingir que sempre. É, às vezes você tá aqui. Eu agradeço muito. Sempre, sempre. Sempre vem na hora certa. Aqui é traiçoeiro. Qualquer coisa acaba saindo da live. É, Instagram é assim mesmo. É por isso que é disponibilizado depois nas outras plataformas, né, galera? Pra facilitar esse. Pra honrar o conteúdo. Hum. Amiga, aguenta aí. Eu vou mandar aqui pro meu canal e a gente vai começar o assunto. Ok? Vamos aprofundar. Será que eu mandei pra mim mesmo ou mandei pro meu canal? Foi. Vamos lá, gente. Vai ser profundo. A gente vai começar a falar de controle, mas a maneira que a gente vai falar sobre isso, eu vou resgatar um pouco o que rolou ontem com a pergunta de Ana. A Ana fez uma pergunta. Não você, Tauriana. Outra Ana, entre véus. E aí a Ana perguntou o que para mim qual era a minha perspectiva sobre objetivos de médio, de curto, médio e longo prazo. A gente vai chegar no controle a partir disso, ok? Vamos lá. Esse é um tópico sensível para mim, dos objetivos. E claro que certamente para vocês que se identificam com o meu conteúdo também. Porque, por exemplo, dentro da mentoria a gente tem essa pegada, né, de trabalhar o trimestre e selecionar quais são os nossos objetivos para o trimestre. Então, esse é um tema caro a nós, assim, que nos interessa no desenvolvimento pessoal. Eu quero sair daqui, eu quero para outro lugar. Então, eu quero criar objetivos e metas para isso. Só que quando uma pessoa é controladora, a maneira que ela tem de lidar com metas e objetivos pode ser muito danosa. Por isso esse tema de hoje. E aí, voltando à pergunta de Ana, sobre o que eu considero um objetivo de curto, médio e longo prazo. Bom, isso eu vou falar sobre mim, mas ao mesmo tempo é interessante saber que, para, por exemplo, empresas, um longo prazo vai ser de 5 a 10 anos, um médio prazo vai ser 2 anos, e um curto prazo vai ser, sei lá, semestre e o ano. Agora, quando fala da questão de nós enquanto indivíduos, depende muito da estrutura que a gente tem, ou seja, das condições que a gente tem de se planejar. E via de regra, a gente não está tão estruturado assim. E aí, vamos lá, via de regra que eu digo socialmente falando, levando em consideração onde nós estamos, o país que nós estamos, como a gente não tem, por exemplo, educação financeira, como a gente não tem educação emocional no nosso sistema escolar, a gente não está hábil para se autodesenvolver, para o desenvolvimento pessoal exatamente. Pegou até aqui, né? Então o que rola é que fazer objetivos não é algo tão comum pra gente. Então é muito comum que a gente faça uma lista de objetivos em algum momento e a gente abandone ela, nunca mais nem olhe para essa lista de objetivos, né? E provavelmente vocês já passaram por isso. Ou lida com isso de uma forma muito irreal e distante. Ok. Então, nesse sentido, durante um tempo, quando falava disso, eu lembro que eu tive uma aula do Google em 2022 até... 2022 eu fui mentorado pelo Google até 2023, assim. E a gente teve umas aulas de planejamento para criação de conteúdo, tá? Foi tipo uma especialização assim, para criadores de conteúdo. E aí a gente teve uma aula de planejamento que, mano, acho que eu me emocionei ali, fiquei um pouco incomodado, assim, querendo chorar até. Porque só de falar de uma perspectiva de você planejar algo pro semestre, aquilo pra mim era muito inalcançável, porque minha vida tava sempre apagando incêndio, a sensação que eu tinha. Eu tava sempre tentando olhar para o que eu precisava resolver de urgente, que pensar em um planejamento a tamanho e longo prazo era algo que eu não me sentia capaz de fazer. Tipo, como assim eu vou pensar um conteúdo pro semestre? As coisas me atravessam e eu perco o meu centro, né, de certa forma. Essa era a minha dor ali naquele momento, na criação de conteúdo especificamente falando. E aí eu volto um pouco atrás, quando eu estava na graduação. E aí foi a primeira vez, gente, acho que eu gostei com uma poeira aqui do meu negócio. Agora eu vou ficar aqui com o meu nariz, ó, já tá até meio vermelho. Vou ficar aqui coçando esse nariz agora. Ontem, respondendo a Ana, eu quis retomar e eu vou tomar essa licença para fazer isso com vocês. Eu tenho uma tatuagem aqui que eu fiz na graduação. E ela falhou, essa tatuagem. De um lado eu escrevi, aqui no punho, não sei como é que é o certo de chamar, na mão, né? E aí em uma mão eu escrevi no control, e para vocês vai ser difícil de vocês enxergarem, não tem um jeito certo de mostrar, seria assim. Então aqui tá escrito no control, meu Deus, não controle,
Oi, Thaís. E na outra mão tá escrito Self-Control. Eu sei que não dá pra ver muito bem, quem estiver no Spotify, você não tá perdendo nada, porque tá muito difícil de ver no vídeo. Em uma mão eu tatuei No Control e na outra eu tatuei Self-Control. Qual era o momento? O que eu entendi com isso, né? Pra quem não sabe, eu sou graduado em estudos de mídia e esse curso tem uma pegada muito forte de estudos culturais. Sociologia, por exemplo, mas aplicada à mídia, tá? E aí, a minha orientadora, inclusive, era uma dessas professoras da área de estudos culturais. Um dos conceitos que mais me marcou na graduação e que gerou essa tatuagem tem tudo a ver com o tema que a gente está trabalhando aqui, era sobre estrutura, tá? E aí, vamos lá, tinha um autor chamado Michel de Certeau, e eu não sei muito sobre ele não, tá, gente? Eu vou aqui falar levianamente, superficialmente, só resgatando um pouco. É um filósofo, e aí ele explicou um pouco disso, que numa sociedade, eu não detenho a estrutura dela. Eu não controlo a estrutura. Você, enquanto um indivíduo que tem menos poder, o que é poder? Via de regra, poder é dinheiro e é poder de determinar como as coisas se darão. Você, quando quem tem poder, controla muita coisa. Quem tem poder dita o ritmo das coisas e dita o tempo das coisas. Valeu, Dudu, tá na área também. E, gente, tenta acompanhar isso comigo, que isso aqui me marcou muito. A gente tá falando sobre controle aqui. Então, ali, naquele momento, na graduação, enquanto estudante, eu tava surtando, porque eu queria produzir pro meu canal no YouTube. Eu só queria explicar celular. E eu lembro que eu tinha, tipo, várias aulas, o meu curso era integral, e tinha estágio, e tinha bolsa, não tinha dinheiro absolutamente, tinha que comer no bandejão, chegava no bandejão, era uma fila absurda, e aí parecia só uma sensação de corre-corre, não alcançar lugar nenhum, era uma angústia cotidiana nesse sentido de querer ser produtivo, mas ao mesmo tempo eu me perdia muito fácil em rodinhas de conversa, não tinha essa ocupação de centro que hoje eu falo tanto para vocês, não tinha essa solitude, espaço para isso, pelo contrário, eu estava excessivamente invadido pela minha vida social e pelos atravessamentos dessa rotina comum, né? Uma vida comum, estressada, assim, e fora desse lugar autocentrado. Sem esse tempo de autorreflexão, autoanálise, de saber com clareza quem eu sou, para onde eu quero ir. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha o objetivo de fazer o meu canal no YouTube ali acontecer. Eu sonhava com isso. E aí eu me planejava de um jeito muito irreal nessa época. De novo, tendência controladora. Então eu queria organizar tipo, as coisas no mínimo detalhe. Eu não conseguia ser muito realista nessas organizações, nesses planejamentos, de maneira que eu não levava em consideração tudo aquilo que sairia do meu controle. Por exemplo, eu vou de X horas a X horas almoçar. Chegou no bandejão, tem uma fila imensa. Pronto, acabou. Porque não sou eu que, sabe, se eu tivesse o dinheiro, por exemplo, para, enfim, comer em algum lugar, ainda assim, mesmo com dinheiro, você pode achar que vai demorar X tempo e vai demorar 2X tempo. É a vida real. Eu não estava preparado para isso, muscularmente, emocionalmente falando, eu não tinha essa musculatura preparada para lidar com tamanha flexibilidade. Ainda não tinha yoga na minha vida também, inclusive, nem meditação. Enfim, e aí eu lembro dessa frustração. Teve um dia pontual, assim, bem forte, que eu tinha tido separado um tempo para, sei lá, produzir vídeo pro canal. E aí eu saí de um compromisso para outro e pum, vou. E aí, mano, quando eu cheguei em casa, eu não tava com a minha chave de casa. Eu tinha, sei lá, esquecido a minha chave na casa do meu brother. Acho que foi isso que aconteceu. Aquilo acabou comigo. Porque eu tava, sabe quando você tá vivendo estressado? Então, pô, era o momento que eu tinha reservado para dar conta de executar uma parada, então tava com todo o afinco e quando chegou lá, tipo, não conseguiria fazer porque eu tava preso do lado de fora de casa. Foi uma frustração que resultou em um estresse fudido. E aí eu fui pra casa de um brother, que eu não sei se era na casa dele que a minha chave tava, acredito que não. Acho que a minha chave tinha ficado, sei lá, na casa de uma outra pessoa. Aí eu fui pra casa dele esperar a minha chave chegar. Estão acompanhando a história? Estou eu no pátio da casa desse meu amigo, com uma amiga também, enfim, uma rodinha ali, claro, conversando, e eu tava, mano, arrasado. Arrasado, dizendo como tava difícil, porque, tipo, eu iria fazer o vídeo, não tava, e pô, mais uma vez, que merda, tudo tá dando errado, sabe? Talvez vocês nem me reconheceriam, assim, é outro sol, assim, outro tom, mas, né? Tava muito pessimista ali, tipo, muito puto, muito impaciente, né? Tem uma lua em Marte em Áries, vocês podem imaginar, né? A coisa saiu do controle pra um taurino, eu tava, tipo, sem saber lidar com aquilo. E, tipo, muito mal, assim. Tipo, caraca, cara, que merda. Não consigo fazer as coisas. A sensação era que eu nunca iria conseguir. Saca?
E aí esse meu amigo, que estudava no mesmo curso que eu, resgatou esse autor que eu tô citando pra vocês, que depois eu usei, inclusive, na minha referência bibliográfica da minha finalização do meu trabalho, do meu TCC, né? E aí ele falou, pô, tu já ouviu aquele cara lá, que a Ana fala? O Sertor? E aí a gente conversou um pouco sobre isso. E aí é o que eu vou dizer pra vocês agora. Basicamente o que esse autor diz é, ele separa, né, quem detém poder na nossa estrutura e quem não tem poder. Quem não tem poder tem que trabalhar sobre as fissuras da estrutura. O que são as fissuras? Eu não lembro, talvez tivesse um outro termo, tá, gente? Para isso. Mas são as brechas. As brechas. Ou seja, dentro da estrutura, gente, nem era pro meu trabalho que está acontecendo. Nem era para eu falar do que eu falo. Nem era para eu existir dessa maneira. Pensando no que é a estrutura, vai, um padrão comum, aquilo que se espera de nós, assim, para que eu fui formado. Eu deveria, sei lá, estar trabalhando em outro contexto. Não deveria estar aqui usando essas palavras para vocês. Vocês estão entendendo? Não estaria falando sobre expansão da consciência, desenvolvimento pessoal. Então existe o próprio Sol Crespo já é uma brecha, já existe na brecha. Ele não existe no padrão. Não é isso que se espera da sociedade. A sociedade não nos forma para ter esse tipo de diálogo que a gente está tendo aqui agora nesse momento. Então existe a estrutura. E aí esse autor diz que quem detém o poder nessa estrutura é quem consegue ter estratégias. Aí vai bugar um pouco talvez a mente. Porque no senso comum existe, né, quando eu fiz, sei lá, meu primeiro curso de empreendedorismo, assim, eu lembro disso, né? Então a gente tem planejamento estratégico, tático e operacional. Para quem não sabe, isso são níveis. Então no estratégico você vai definir a estratégia como um todo. No tático, você já está lidando mais com, olha, a gente estava indo por aqui e agora a gente, para executar, deixa eu melhorar. A estratégia é o livro. E aí a tática são os capítulos do livro e o operacional são os parágrafos. Pegou a visão? Então no operacional tu está executando, está operacionando, está fazendo a operação dar certo. Aqui no operacional eu vou processar esse vídeo, edito o vídeo, isso é um processo mais operacional. No tático eu tinha... No estratégico, eu desenho quais serão os temas dos conteúdos aqui. E no tático, eu vejo, por exemplo, que tal conteúdo deu certo e tal deu errado. Então, para executar essa estratégia, no tático, a gente vai modificar isso a favor daquilo que pode funcionar melhor. Vocês estão acompanhando? Embolou demais? É uma visão um pouco, talvez, empreendedora, corporativa, enfim, uma business, mas acho que é interessante compartilhar esse conhecimento. Então, quando tange o planejamento... Nessa perspectiva, como eu estudei, era isso. Existe planejamento estratégico, que é o primeiro, que é o maior, mais amplo. Então, pergunta de Ana ontem, como que seria o objetivo de curto, médio e longo prazo? Então, a gente define um planejamento estratégico que vai olhar para onde eu irei nesse, 10 anos. E aí o tático vai, na prática, fazendo as adaptações para que a gente possa chegar no lugar que a estratégia desenha. E o operacional executa o trabalho que tem que ser feito. Foi? Estamos na mesma página? Estão entendendo? Conseguiram acompanhar? Que hoje o campo está meio falso, assim. Poucas pessoas falaram até agora, então não sei se vocês estão acompanhando. Visão, ok. A Ana passou aqui que está tudo bem. Dito isso, esse autor dizia, indivíduo, você, indivíduo, tem menor poder de fazer esse planejamento estratégico. Eu gostava quando ele dizia que quem tem poder, sendo poder dinheiro, detém o tempo. E aí isso é meio bug, né? Como assim detém o tempo? Por exemplo, quem é que determinava o tempo que as aulas iriam acontecer na graduação? Quem determinava de que horas a que horas eu teria que ter tal compromisso? Você controlar o teu tempo é uma liberdade sem tamanho, que inclusive vem junto do dinheiro. Se eu não tivesse, dinheiro traz liberdade geográfica, mas também traz a liberdade de tempo, de você escolher como montar sua agenda. Se ligou? Vocês sabem bem do que eu tô falando, então tá fácil de acompanhar até aqui, né? Então, nesse sentido, quem tem poder... Ou seja, também, quem tem dinheiro detém o tempo das coisas e determina o tempo das coisas. Então, se você não controla o tempo que você tem que entregar o trabalho da faculdade, ou entregar o trabalho para o teu chefe, ou tudo que você tem de demanda, e que o tempo já foi determinado, nesse sentido, você tem que responder a um tempo que já foi posto. Então, você não controla exatamente as cartas que estão sendo jogadas no seu dia a dia, na sociedade, nas suas demandas. Você está lidando com aquilo que é jogado para você. Isso significa que o indivíduo tem menos poder sobre a estratégia, mas nesse sentido a gente tem que se empoderar desse lugar tático. E o que é o tático? Tático vem essa sagacidade. Sagacidade, eu preciso ter tranquejo, flexibilidade, adaptação. Eu preciso como uma água
escorrer nas brechas. Eu preciso encontrar as brechas. Eu preciso encontrar as fissuras dessa estrutura. Porque eu não vou seguir aquilo que está aqui dito, mas eu também não posso chegar e colocar um novo molde sem respeitar esse engessamento que me foi posto. Eu vou precisar de alguma maneira ir fluindo com muita flexibilidade para dar o meu jeitinho de fazer acontecer para chegar onde eu quero chegar. Nesse sentido, ouvindo aquilo me ajudou muito a entender. Eu falei, meu Deus, peguei a visão. Eu não vou controlar o que eu estou querendo controlar aqui. Muita coisa eu realmente não vou controlar jamais. Diante desse não controle, eu preciso controlar o meu sistema nervoso. Eu preciso controlar a minha capacidade aqui de gestão emocional, de inteligência emocional. Porque essa necessidade, ou essa falácia, tá? Ouso dizer. Enfim, essa ânsia do controle, ou essa lenda do controle, leva a gente ao sofrimento. E aí, nessa época também da graduação, eu aprendi isso ali no budismo, que dizia que a origem dos nossos sofrimentos vem desse lugar do apego. E o controle está aqui junto do apego, né? Então, no apego, eu quero controlar as experiências que eu quero que estejam perto de mim. No apego, eu quero controlar as experiências que estejam longe de mim. Por exemplo, eu tenho afta é ótimo, né? Eu tenho alergia a abacaxi. Se eu comer abacaxi, vai me estourar aftas na boca. Então eu quero manter os abacaxis longe de mim, certo? E aí, se em algum momento, e nesse caso é até fácil, né? Mas se em algum momento eu tomo alguma coisa que eu, por exemplo, eu estou em algum lugar que não sou eu que escolho o que eu vou comer, e aí do nada vem abacaxi, eu sou obrigado, sei lá, em alguma refeição a comer, eu vou sofrer porque eu não queria comer abacaxi, mas é a única coisa que tem. Ou a minha outra opção é deixar de comer para não comer isso, porque isso me faria mal. Então a gente sofre quando a gente quer controlar as coisas para que a gente não gosta, porque inevitavelmente elas irão se aproximar de nós. Aquilo que eu não gosto vai, em algum momento, me visitar, vai aparecer para mim. Aquela pessoa que eu não gosto, às vezes eu quero controlar e deixar ela muito longe. Mas essa pessoa que eu não gosto está aqui na vida. Ela vai aparecer na minha frente, ela vai em algum momento aparecer em mim. E eu vou precisar lidar com isso. E o desapego também vem desse lugar do rancor, do ranço, que insiste em dizer essa pessoa precisa estar muito longe de mim porque eu não suporto ver a cara dela. Inclusive, indo para um lugar mais profundo, né? Enquanto a gente mantém esse ranço estabelecido, o ranço também é um vínculo, né? Energeticamente falando. Que é você estar sustentando a conexão com essa pessoa através do ranço. Por isso é necessário, muitas vezes, liberar o perdão para que você consiga neutralizar um pouco esse sentimento de rancor, de ranço, de não gostar. Que aí, com a medida que você aliviar isso, vai ser menos necessário você encontrar com essa pessoa. Porque você não vai estar atraindo tão forte ela no teu campo eletromagnético. A gente tem um episódio aqui que eu falo de perdão e passado, e ele ajuda certamente a entender um pouco mais sobre isso. Mas é isso, gente. Aquelas pessoas que eu não gosto, quanto mais eu alimento não gostar, mais eu vou sofrer. E, dentro do contexto da lei da atração, mais eu ainda atraio essa pessoa para mim. Porque, de alguma forma, eu estou vinculado a ela. E, em contrapartida, aquilo que eu gosto. Muitas vezes eu quero controlar e eu quero aquilo que eu gosto no meu campo. Eu quero controlar que isso esteja aqui sempre. Gosto muito desse café. Eu quero sempre ter esse café. Mas eu não controlo as coisas. Nem sempre pode ser que eu tenha esse café. E aí, se eu me apego fortemente a isso, eu vou sofrer quando eu não tiver esse café. Então, dentro dessa filosofia já agora do budismo, o apego gera o sofrimento. E aí, essa necessidade da gente se trabalhar em cultivar o desapego, mesmo que eu goste ou que eu não goste, eu preciso me tornar um pouco mais livre, cultivar um pouco mais de liberdade, um pouco mais de condições de passar pelas experiências, experimentá-las, sem criar tamanha fixação com ela. Parece um pouco iluminação isso que eu estou falando? De certa forma porque é isso que é o caminho ali que o Buda nos ensinou nessa filosofia dele. Mas sim, isso nos ajuda muito a entender que é possível uma atitude menos fixa, emocionalmente falando, para aquilo que eu experiencio na vida. Eu lembro ainda há muitos anos atrás, eu quando estava no meu despertar espiritual, ainda dentro da igreja, eu lembro, por exemplo, eu tinha uma rotina de ir para o centro da cidade todos os dias e era tipo 2 a 3 horas de distância. E aí, sei lá, se eu esquecia óculos de sol ou fone de ouvido, era um sofrimento. Porque quando você está acostumado, né, vira um hábito, qualquer coisa que vira um hábito é muito difícil você soltar. E, é muito confortável, todo mundo sabe, viajar 1, 2 horas de fone ou de óculos de sol no Rio de Janeiro. Então, às 11 horas da manhã, meio-dia, que tem um sol
beleza? E aí teve um dia que eu esqueci alguma dessas duas coisas. Quando eu percebi que eu não conhecia budismo nessa época não, tá? Eu era crente. Mas quando eu percebi que eu fiquei fora de mim ao esquecer essa parada, naquela época eu tava tão engajado na minha espiritualidade, que na hora eu entendi ali, eu falei, não, pera, eu quero ter, não quero depender tanto disso. Então deixa eu me dar uma semana de detox, uma semana de jejum dessa parada aqui. Que na época, dentro do contexto da igreja, a gente tinha o jejum, que era uma espécie de sacrifício, né? Você se abstém de algo que lhe é prazeroso para acessar, né, essa limpeza. É interessante, né? Nossa, eu já falei de tanta coisa que eu comecei falando de filosofia, já fui pro budismo, agora tô falando do cristianismo. Mas tudo para falar sobre controle e como isso tudo me ajudou na bagagem. E a gente já vai voltar para falar exatamente, especificamente sobre o controle, né? Mas foi isso ali. Eu percebia quando algo estava muito fixado em mim, que era um convite a deixar isso um pouco de lado para experimentar quem sou eu, sem a necessidade, sem o apego a esse óculos de sol, a esse fone de ouvido, por exemplo. Falei bastante, a gente teve uma introdução zona aqui, então vou beber um gole de água. A Isa disse aí que chegou atrasada, mas chegou, que bom, Isa. Vou beber uma água. Quem tá aqui, ó, se ouviu até agora, como é que foi ouvir isso? Vocês têm tendências controladoras? Estou aqui para servir vocês também. Então, como que foi ouvir isso? Quem tem tendência controladora? Tudo que eu expliquei até agora, serviu para virar alguma chave? Serviu para contribuir de alguma forma no entendimento? Quem eu sou sem esse apego? Nossa, é muito boa pergunta. Vou falar. Diga aí. Fale mais que eu vou contra beber minha água. Que ablação, hein? Vamos lá. Sempre bom respirar. Quem sou eu sem esse apego? Por dentro dessa visão da espiritualidade, inclusive, sem esse apego é quem a gente é em essência. E é esse o lugar que nos tira do sofrimento. Porque quem sou eu em essência? Sou eu além do ego. Sou eu além de Sol Crespo. Além de Thomas Mariano. Além de um homem de 30 anos. Além de um homem formado em sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Entende? E a gente tá tão apegado a isso, por exemplo, sou solteiro, vidas solteiras importam, aí vem carência. E aí, pô, a gente se apega a isso, não faz parte do nosso ego, da nossa identidade. Ou eu namoro, meu namoro importa. E aí o apego também, porque eu sou quem? Eu sou eu, marido, sou eu, mulher, sou eu, namorado, namorada, vocês estão entendendo. E existe um eu além de filho, de pai, que existe um eu anterior a isso tudo, que é o que eu gosto de chamar de identidade espiritual. Que é quando a gente faz esse trabalho que exige trabalho de soltura, né? Soltura do nosso ego. O ego não é um vilão. Eu uso aqui o Sol Crespo enquanto um alter ego, um outro ego. E ele está a favor aqui desse trabalho, está a favor desse diálogo, está a favor dessa conversa. Nosso lugar social é importante. Mas existe esse lugar anterior a esse alter ego, anterior ao Sol Crespo, que é um lugar que consegue lembrar que tudo já é, né? Tudo já foi. Todos os problemas, inclusive, se firmam nessa morte, e a morte também é sinônimo de vida. Pode ficar um pouco filosófico, mas ao mesmo tempo devolve um pouco de paz pra gente quando a gente consegue fazer esses tamanhos de desafio, assim. É um exercício necessário. Eu gosto dessa provocação que Buda, ou o que o budismo traz, né? Que o apego gera o sofrimento. Se eu não me engano, era Sankara. Dentro de um outro... Eu fiz um retiro, né, gente? O Vipassana, que foi um retiro de 10 dias em absoluto silêncio. É uma prática... Não sei se é certo falar que é budista, não consigo lembrar agora. Acho que sim. Tá? Que vem da filosofia indiana também, assim. Enfim, e aí a gente fica 10 dias só meditando durante o dia inteiro. É muito difícil. Foi muito difícil. A gente passava, tipo, horas meditando. Acordava às 4 da manhã para meditar, e, enfim. Certamente foi a experiência mais radical da minha vida. Isso eu fiz em 2019, esse retiro. E, bom, no Vipassana a gente tem essa palavra que, se eu não me engano, é Sankara, que tem a ver com essa fixação. Então, tudo isso que eu penso mais de uma vez e penso de novo, e eu vou fixando isso em mim. E isso vai se tornando uma casca mais grossa em mim. E aí isso vai fazendo parte de mim. Então a gente vai criando sankaras, é como se isso fosse criando camadas aqui que vão formando quem eu sou.
Ou, como eu vi uma palavra aqui que eu já vou ler, né? Vai deixando a sua mochila mais pesada. Então, isso, as coisas que você está carregando na sua mochila, pode ser os seus sankaras. E aí a ideia do Vipassana, da metodologia ali, é que eles consideram também como se fosse uma cirurgia mental, se ligou? É você justamente ir ganhando a capacidade de se livrar dessas camadas egóicas que deixam essa mochila mais pesada. Isso é soltar os sankaras, ou seja, você fez algo que não gostou, vi por uma experiência que eu não gostei, é possível, quando eu me trabalho nesse nível, que eu consiga estar num lugar de observador, e aí, não que as coisas não vão me afetar, sou ser humano, vai me afetar. Isso vai me fazer bem ou vai me fazer mal, certo? A gente quer se sentir bem, com certeza. Mas para que a gente possa se sentir bem, a gente precisa, e é isso que eu estou tentando trazer, contribuir aqui para que tenha tendência controladora, a gente precisa ter a habilidade treinada, porque isso é um treino, de soltar aquilo que não está sob nosso controle. Pô, não gostei disso, isso não me faz bem, não me faz... Claro, se eu puder, eu vou fazer algo a respeito. Pô, você tá doendo colocar a mão aqui, eu não vou colocar mais a mão aqui, se eu puder. Agora, se tá sendo uma dor que eu tô precisando sustentar, ou muitas vezes, né, gente, eu coloquei a mão e doeu, e passou, eu já tirei a mão. Mas quando a gente está no apego, eu fico falando disso o tempo todo. Eu fico falando como doeu. Eu fico falando como foi ruim encostar a mão ali. Eu fico falando como aquela pessoa fez aquilo por mim. Eu falei isso há uns vídeos atrás no canal. Às vezes a pessoa que te fez mal já não tá mais aqui. Ela já não tá mais na sua frente. E a gente volta e remói, assim, remói, não sei se é uma palavra certa, mas fica repensando como que seria aquela discussão, como eu poderia falar melhor. Aí se ela volta eu vou falar assim, assim, assado. Eu faço isso, pô. Claro, não sou um ser iluminado, nós somos seres humanos, a gente faz isso, a gente tem essa tendência com facilidade. E a gente se alimenta, porque a gente foi criado a isso, a se alimentar da treta, do desencaixe. A gente está tão acostumado, olha o que é o Jornal Nacional, olha o que é a televisão. A fofoca nos alimenta, as situações ruins, as tragédias nos alimentam. Então é fácil a gente reviver cenas de dor mais do que reviver cenas felizes. Então, às vezes, você está livre e poderia levar a sua mente a pensar naquilo que te faz bem, mas a nossa mente vai insistir em voltar para aquilo que nos faz mal. Isso é uma tendência que não é só sua. Só que à medida que você ganha consciência do que eu estou falando, e eu estou falando isso porque eu fico estudando sobre isso o tempo todo, servindo isso nas sessões, né? Então eu estou aqui me compromissando a isso, e não foi assim lá no começo. Eu contei a história de como eu estava sofrendo porque meus planos não davam certo. E aí eu tive que me humilhar e entender, velho, eu não vou ter condições mesmo de fazer todo o plano dar certo. E aí uma das perguntas originais aqui, que foi que a Ana trouxe, né? Sobre o que é esse planejamento de médio e longo prazo, chega um momento que para mim, gente, sei lá, 3 meses já é um médio prazo. Dentro, de novo, né, de um sistema mais business, isso seria curto prazo, né? 3 meses. Só que como eu tenho pouca condição de controlar a minha estrutura, é isso, assim, eu relativizo isso, né? Então, para mim, o curto prazo é o mês, a semana. O médio prazo, pô, 3 meses é super médio prazo. Pra mim, tipo, 1 ano é longo prazo, sim, mas 6 meses também já é uma coisa assim, que se eu conseguir fazer um planejamento para 6 meses, é isso, quanto menos você tem, você está estruturado, e isso em vários sentidos, né, no sentido de dar as cartas daquilo que compõe a tua vida, isso passa muito também, claro, pelo dinheiro. Quanto mais você consegue ter essa estrutura, você consegue se planejar melhor. Agora, quanto menos, maior flexibilidade você tem que ter. Na falta do controle, aí eu volto para minha tatuagem, eu preciso desenvolver esse self-control, que é esse autocontrole. E o que é isso? Tá, como que eu consigo estar no meu estado de presença? Para saber que eu não sei controlar como serão os meus 6 meses próximos, mas eu sei controlar, eu preciso me trabalhar para estar presente e perceber aqui agora para onde eu vou. Confiando de que mesmo que eu pegue um caminho errado, eu consigo fazer o retorno se eu estiver ouvindo essa voz interna. Se eu estiver fazendo esse processo constante desse desapego. Se eu estiver deixando a minha mochila mais leve. Ok? Como foi até aqui? Falei algumas coisas, eu sei que vocês falaram algumas coisas, uma coisa de cada vez, agora eu vou começar a ler vocês. Mas eu convido vocês, no que vocês ouviram até agora, escreva aí, por favor. Deixa eu retornar aqui um pouco. Já entrei na live respirando fundo. Beca, entrou no momento mais gostoso e necessário. Já surtei por estar sem fones. Aprendi a deixar um livro na mochila quando não está comigo. Fica mais fácil. Mano, é uma dor horrível.
ficar sem fone, por onde a gente tá muito acostumado. E aí o que aconteceu comigo aqui foi, eu no meio dessa viagem, o meu fone era um JBLzinho, né? E aí o fone queimou, tá ligado? Queimou e eu não é uma prioridade nesse momento pagar, sei lá, R$ 300 em um fone, de novo. Aí eu fiquei sem fone. E é um treino imenso, né? Porque eu corro sem fone, e aí eu me coloco ainda mais nesse estado de presença. Claro que eu não sou hater de fone de maneira alguma, amo. Mas eu fiquei pensando, né? Caramba, que interessante que né, quando eu estou ali com o fone, um dia que eu esquecesse o fone ou eu não carregasse o fone, era uma dor ferrada. E aí o ser humano se adapta a tudo, né, cara? Hoje eu tô aqui, todos os dias eu corro sem fone. Eu vou pra rua sem fone. Gente, era assim, se eu saísse pelo portão, a primeira coisa que eu fazia era isso. Colocar o fone no ouvido. E aí é isso, foi interessante perceber que eu tô alguns meses sem fone e como eu me relaciono de maneira diferente ao estado de presença, né? Como eu percebo as coisas, como eu percebo os sons. Enfim, não, de novo, não estou aqui sugerindo um movimento de ficar sem fone, mas eu estou relatando que eu precisei me flexibilizar, me adaptar a esse contexto, e ainda assim, nesse processo de adaptação, eu comecei a perceber o que existia de bom nisso. E muitas vezes no apego, é essa capacidade que nos falta, né? De, tá, eu queria pelo A, eu precisei ir pelo B, e o que tem de bom no B? Mesmo que eu precisei ir pelo B, eu queria mesmo estar no A, mas nesse momento eu estou no B. O que eu tenho aqui que eu posso apreciar? O que tem aqui que me traz algo de bom? Isso é treinado. Vocês estão percebendo, né? Estão entendendo. Então é isso, assim, eu tô bem melhor hoje nessa tendência controladora. Bem melhor. Nossa, já fui o cara, também um amadurecimento, né? Eu tô já tanto tempo me propondo a, por exemplo, fazer o canal acontecer, que hoje eu consigo fazer isso de maneira menos estressante. Na verdade também, gente, o que eu posso dizer pra vocês é que o controle, ele tá no lado oposto à entrega, né? A presença. Quando você quer controlar tudo, você não deixa espaço para sentir essa presença que vai te dizer para onde ir. E aí vamos usar a presença aqui como um GPS interno emocional, ok? Então, quanto mais você se trabalha em reconhecer, cara, o que eu tô sentindo emocionalmente aqui nesse lugar? Enquanto eu tô falando essas palavras nessa live, como eu me sinto emocionalmente? Isso tem ligação direta com os nossos pensamentos. Pô, o que eu tô pensando se eu não tô me sentindo bem? O que eu tô pensando? Quais são os pensamentos que estão vindo e ficando na minha mente que estão me gerando esse mal-estar? E como que eu posso pensar algo melhor? É simples isso que eu estou dizendo, mas você sabe bem que não é assim que a gente foi ensinado a viver. Não é assim que a gente vive. Então, na falta dessa habilidade, dessa presença, dessa escuta interna e desse estado de abertura para a vida, de uma crença positiva na vida, de acreditar que tudo está dando certo para você, que tudo vai dar certo para você, você precisa controlar numa certa arrogância e ignorância, porque é isso aqui vai te dar o sentimento de que não, mas eu vou fazer dar certo. Tudo tem que dar certo para mim. Olha a diferença de você dizer na paz, da fé e da presença, tudo sempre dá certo para mim, mesmo que não pareça, mesmo que doa, mesmo que eu caia num buraco. Vocês lembram do meme da Daisy que caiu no buraco? Vamos lá, meme estourou a bolha, mas Rio de Janeiro, a gata tava voltando bêbada de madrugada em alguma favela, e aí ela foi se encorando no portão, o portão não tava trancado, e aí essa mulher encostou no portão e ela desceu rolando escada abaixo. Vocês lembram desse meme, gente? O nome dessa mulher é Daisy, eu não lembro sobre o sobrenome dela agora. Mas é isso, é uma pretinha que aconteceu isso e estourou, porque a amiga dela tava gravando. Foi muito engraçado. Um pouco trágico. Horrível. Caiu num buraco. Uma pessoa depressiva, uma pessoa tipo pra baixo, mano, caiu num buraco. Foi Vocês entendem a simbologia do buraco? Acabou pra mim. Acabou minha vida, eu tô ferrada, ai que horror, arararará. Gente, o meme estourou, explodiu. A gata tá aí até hoje fazendo publicidade. Se tornou influenciadora, blogueira de um meme. Quantas pessoas que fazem um meme morrem nisso? Digo mais. Ela caiu no buraco. Olha eu, né? Fofoqueira dessa, sabendo tudo de um meme. Ela caiu no buraco de uma mulher que estava com câncer. E aí ela pôde ajudar a mulher da casa que ela caiu no buraco. Se isso não é fazer do limão a limonada, mon amour, tá ligado? A mulher que ela caiu na casa era uma pessoa que estava meio abandonada, assim. E ela pôde cuidar dessa mulher. Inclusive a mulher faleceu há pouco tempo, esse ano. Já estou muito por dentro mesmo, né? Misericórdia. Deixa eu ver aqui a resposta de vocês.
Amy falou sim, a Isa falou que era muito e em algum retiro em breve do Vipassana, né? Eu até quero, mas não quero tanto, senão eu já teria ido, né? É que 10 dias, gente, é muito intenso. É muito intenso. E aí eu tenho que travar tudo, né? É uma férias. E eu não tô no momento de férias. Eu tô no momento de. Né, vocês percebem, eu acabei de voltar a criar os vídeos semanais. Faz pouco tempo também que eu consegui estruturar a mentoria, o atendimento terapêutico. Então eu sinto que eu tô também no processo colhendo muita coisa que eu já plantei, mas eu também tô plantando coisas novas. Então eu me entendo num processo um pouco embrionário. Não, gente, recebi uma ligação. Vocês estão me ouvindo ainda? Um instante, vou colocar no foco aqui. Voltei? Então não sinto que eu consigo ainda me dar essa folga de 10 dias sem atender, sem criar conteúdo, etc. E convenhamos, na minha vida não é muito estressante. Eu sempre tenho folgas no meu dia a dia porque eu consigo fazer isso. Vamos lá, a Becca falou, tenho vontade de fazer esse retiro. É muito bem falado. É surtante, mas sim, é uma experiência que eu recomendo muito, ainda mais se vocês têm vontade. Michelle está aqui, disse, muito bom. O Edu disse, às vezes, quem te faz mal seguiu a vida dela muito bem. E você ficou com essa dor para você, guardando esse rancor. E essa dor nem é sua, nem é seu melhor caminho. E essa dor nem é sua. Melhor caminho é deixar tudo ir com a pessoa. Sim, Dudu. E Dudu canceriano, né? Eu tenho ascendente em câncer, é mais fácil ainda a gente honrar o passado, a gente cultivar o passado. Só que aí vem a sabedoria que o câncer precisa ter, né? Como que eu consigo olhar para esse passado da maneira mais positiva, propulsora e não sugadora, né? Eu posso me relacionar com o passado, me colocando muito para baixo, ou eu posso olhar para ele também como esse lugar que me leva além. Cheguei tarde, Fernandes disse. Percebeu que não, né? Chegou no tempo certo, Fernandes. Isa falou, eu aprendi recente a não achar que só porque a pessoa me fez mal, ela vai se fuder muito. Porque na real todo mundo segue as vidas. Preciso do detox de fone. A não achar que só porque a pessoa me fez mal, ela vai se fuder muito. Vou tomar a liberdade de contar uma coisa assim, já que isso apareceu aqui, esse lance das pessoas, né? Tipo, tem uma mentorada aqui, cliente também, que ela passou por uma situação, e aí ela tava, tipo, cara, mantendo isso durante, sei lá, 15 dias com ela, tá ligado? De rancor da pessoa. E eu já passei por isso também. E aí tem outra aqui também, minha vizinha, que, tipo, muitas vezes ela compartilha coisas, né, que tem esse quê um pouco de quase que amaldiçoar, né? E aí eu tenho aprendido constantemente, gente, é muito melhor quando a gente consegue liberar essa pessoa. Porque enquanto eu mantenho isso nutrido aqui no meu campo energético, essa pessoa ainda está em mim. Olha que loucura. A minha cliente, ela já tinha parado de trabalhar com essa colega que não foi legal. Ela já tinha parado de trabalhar, mas todos os dias ela falava dela. Lembrava como tinha sido ruim. Porque marca, claro, pô. Quando termina um relacionamento também é assim. Quando termina uma amizade também é assim. A gente fica com isso guardado. E aí tem a prática do Ponopono que eu indico muito nesse momento. E aí a gente se encontrou ontem e ela falou, cara, me ajudou muito, realmente. De uma semana para outra, ninguém nem veio mais me perguntar sobre essa minha colega. Todas as vezes que ela vem na minha cabeça, eu faço o Ponopono para ela para que eu deixe a situação mais leve. Como que a gente precisa... Aí, para quem não entende o que eu estou dizendo, o Ponopono, a síntese são 4 frases. Sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. Tem um vídeo no canal onde eu explico de maneira robusta a filosofia por trás. Mas na síntese aqui, você está pedindo a divindade que te ajude a limpar as memórias que você tem, que está criando esse cenário, está te fazendo reencenar essa memória aqui agora. O que é essa memória? A memória dessa treta com essa pessoa. De certa forma, você atraiu esse mal-estar, essa relação ruim com essa pessoa. Você não entende muito bem, nem conscientemente, você não precisa saber por que você atraiu ela. Às vezes a gente faz um trabalho de análise, a gente consegue compreender, né? Mas enfim, a ideia é uma prece onde a gente entrega isso para a divindade, pede, pô, limpa em mim, para que uma vez que ela limpe isso que existe em você, que dá liga com essa treta, quando você não precisa, não tem mais isso em você, você não está mais emanando isso, não precisa mais dessa treta. Aí isso se resolve nesse campo, né, através dessa limpeza. Você chega nesse estado de zero. O que é o estado zero do Ho Oponopono? É esse lugar quando você está também soltando um pouco o ego. É esse lugar que, em essência, nós somos para além do ego, que foi o que a gente falou aqui no início também desse episódio. Que é esse lugar onde eu sou essa identidade espiritual, onde eu sou um com a divindade, onde eu sou um com Deus. Gosto muito. Vamos nessa. A Isa falou, tô com dificuldade de fazer a higiene do sono. Eu também tô, acho que todo mundo vai ter essa dificuldade, né? Tipo, de dormir com qualidade de fato. Eu considero que eu faço um pouco o mínimo. O que é o mínimo? Eu deixo só uma luz aqui essa luzinha quente, né?
e apago a luzona e tento não assistir algo, sei lá, não ficar assistindo memes depois de 10 horas da noite, certo? Então tento dormir antes das 11. O ideal para mim era dormir às 10, mas não tenho conseguido, não. Tenho dormido mais ou menos às 11, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos do que 11 horas. E aí eu tenho também o ritual do Duolingo, né? Que eu faço isso antes de dormir, me ajuda. Que eu começo a fazer ali, já vai vindo sonífero pesado. Faço Duolingo, faço Buzu. Quando eu vejo, já fui de arrasta. É quase uma canção de niná pra mim, gente. Hábitos, né? Eu lembro do meme. Ah, e o meme! Pronto, cheguei nessa parte. Vocês lembram do meme? A Daisy bombou nessa época. Perfeito, gente. Algum retiro, não necessariamente esse. Ah, entendi, Isa. Muito bom. Saudade de retiro pra um caralho também. Sair um pouco da minha realidade e me enfiar no mato. Sim, estou ouvindo. Rancor é o controle de um alguém. Rancor é o controle de um alguém que nem está mais aqui. Ou talvez a nossa tentativa de controlar. Porque no rancor é isso. Eu queria que eu me indispus com você, eu queria que você se comportasse de outra maneira. Então o rancor ainda é meu apego a essa vontade de que você haja da forma que eu queria que você agisse. Queria que você fosse uma pessoa melhor, mas você foi a pessoa que você conseguiu ser, que é uma pessoa ruim. Eu queria que essa garrafa de água fosse verde. E aí o rancor é isso, né? Tipo, eu tô tão apegado a essa. Pô, era muito melhor se ela fosse verde. Ia ser melhor pra todo mundo, ia ser melhor pra ela, ia ser melhor pra mim. Seja, pô, tinha que ser verde. Nada a ver ser azul. O rancor vem essa vontade de controlar, mas ao mesmo tempo não consegue controlar, né? Amy falou, estou no processo desse perdão. Me sinto muito melhor que há meses atrás. A caminho de casa, depois de uma viagem, foi me indicado esse livro. O nome do livro é A Caminho de Casa Depois de uma Viagem? É isso, Amy? Aí, galera que está trabalhando no perdão também, ó, acho que temos uma indicação de livro. A Caminho de Casa Depois de uma Viagem. Maneiro. É isso, gente. Trabalhar o perdão sempre vai ser necessário, não só para o outro, que a gente está falando aqui do rancor ou do ranço, mas para a gente mesmo, né? Porque esse lugar dessa tendência do controlador também, muitas vezes, de novo, é o oposto a esse estado de presença. E o estado de presença precisa do perdão. E aí, quando eu digo perdão, gente, não é passar pano para você se permitir fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Mas é entender que você nunca vai cumprir com as suas expectativas exacerbadas. E que você sempre você precisa sempre se dar o direito de falhar, de errar, de estar abaixo das suas expectativas. Imagina quantas expectativas eu tenho. Ó, Isa acabou de se formar professor de yoga. Quando a gente vive esse momento, a gente cria várias perspectivas de performance, né? Como que um professor de yoga deveria ser, seja fisicamente ou como flexível, seja moralmente. E é isso, a gente vai falhar. Em qualquer outra profissão também tem as suas características do que se espera, né? E aí eu lembro, gente, que eu tinha 12 anos e eu me sentia uma falha porque eu não tinha um curso de informática na época. Eu tinha 12 anos. Eu era uma criança de 12 anos. Não, minto. Eu não tinha nem 12 anos. Eu tinha, 10 anos. E na minha cabeça, eu criei que aos 12 eu tinha que ter um curso de informática. Sabe? Até os 12. Ah, tá. Deve fazer sentido. É porque na igreja, aos 12, eu saía de junior para adolescente, se eu não me engano. Então, na minha cabeça, eu criei esse critério. Mano, muito doido. Vamos lá, Dudu disse, galera, uma indicação boa de livro. Acreditar em mim é a minha única possibilidade de existir. Ó, repetindo, o livro que Dudu tá indicando. Acreditar em mim é a minha única possibilidade de existir. Só o título já é uma aula dos dois, né? Tanto da volta para casa, quanto do acreditar em mim. Muito bom. Tentando ser gentil comigo nessa jornada. É isso, gente. Como nós estamos aqui, eu quero agradecer vocês até agora pela presença e eu quero saber se vocês têm alguma pergunta para a gente poder seguir. Vou beber um gole d'água enquanto isso. A gente falou aqui sobre controle, sobre presença, contrapondo ao estado de controle. Vamos nessa, vou beber um pouco de água. Se não temos perguntas, temos o ouro para poder encerrar. O que é o ouro? O que está aí, está saindo aqui hoje nesse episódio ao vivo, nessa terça-feira? O que está saindo aí ressoando contigo? Diga para nós, para a gente poder fechar. O que é isso que
Do que foi dito aqui, me lembrei de X coisa, e é isso que eu tô levando de mais forte aqui, finalizando o nosso momento hoje. Digam aí. E acessem os vídeos do canal, que toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo. Só o livro que me foi indicado foi o Ho Oponopono. Não fui tão clara. Não foi clara mesmo. Porque mandei na hora que você falou do exemplo do livro Ho Oponopono. Entendi. Obrigado. Perfeito. O nome desse livro é Limite Zero. É o livro do Ho Oponopono. Muito bom mesmo. Eu amo. Eu li recentemente, fiquei todo atravessado, todo apaixonado. A live de hoje foi incrível. Obrigado, mas vamos lá. O que foi o ouro? Diga o ouro aí, por favor, pra gente encerrar. Fernandes falou gratidão, sol. Pra me agradecer, coloque o ouro. O que é o ouro? Uma frasezinha que dá uma síntese aí do que é isso que tá te marcando. Vamos pra gente poder caminhar, vamos fechar aqui esse dar e receber, compartilhando qual foi a síntese de vocês, gente. Quando a gente fala aquilo que a gente recebeu, a gente introjeta isso mais ainda em nós. Isa disse, o ouro pra mim foi me lembrar de me lembrar que eu não sou essas camadas externas. Isso também foi uma coisa forte pra mim também. Sempre é, né? Sempre vai ser. Sempre vai ser. Por mais que eu já aprendi a não vilanizar o ego, não tornar ele vilão, que tem algumas pessoas que trabalham dessa maneira, né? Falam do ego de uma forma muito, que o ego é tudo de ruim da vida, o ego. Eu já sei que não é. Mas ao mesmo tempo a gente precisa estar vigiante, né? A gente fica tão acessa com maior facilidade a paz. O Dr. Hugh Lee, que é o doutor do livro do Ho Oponopono, ele fala sobre, ele usa o termo que Jesus usou, né, que é a paz que excede todo entendimento. Aí ele usa a paz do eu, e sendo esse eu original para além do ego, né? Então quando a gente chega nesse lugar, a gente encontra essa paz que excede. Excede o quê? Excede justamente o sol crespo, excede a Isa, excede o ego, a carne que agora, os problemas. É isso, existe essa paz que excede todo entendimento. O ouro de hoje foi ter uma perspectiva diferente sobre o apego. Que bom. O budismo contribui muito com isso pra mim aqui. Tanto que eu tatuei, né, gente? O mais louco foi que eu fiz uma tatuagem com uma pessoa na faculdade que também estava aprendendo a tatuar. E aí a gente tatuou junto, escolhemos um lugar que não foi legal, estourou, ficou péssima, tanto que foi minha última tatuagem. E falhou. Eu achei engraçado que a tatuagem que fala sobre não controle, a tatuagem de fato saiu do nosso controle e ficou horrível. Vamos lá. Eduardo disse, o ouro para mim foi reforçar mais que tudo é tempo. A maneira que a gente usa o nosso tempo é crucial em tudo. E também que nos causa dependência. Não é bom, seja fones, pessoas, relacionamentos. É isso, o apego gera sofrimento, né? Fernandes disse, cheguei no final, mas acho que o ouro foi lembrar que preciso lidar melhor com a minha criança interior e não levar a vida tão a sério. É questão de levar as coisas boas da vida comigo. Cheguei no final, mas acho que o ouro foi lembrar que preciso lidar melhor com a minha criança interior e não levar a vida tão a sério, em questão de levar as coisas boas da vida comigo. Muito bom cultivar essa brincança, né? Brincadeira, esses tempos de leveza. Mas, Fernandes, acho que eu posso também te contribuir. Você diz, cheguei no final. E quando você entrou, você falou, cheguei atrasada. Então talvez tenha uma questão também do tempo. Porque, veja bem, você ficou um tempo aqui, não chegou no final. O final é agora. Você pegou muita coisa. Então tem uma perspectiva também aí, talvez, de cultivar esse tempo de presença. Tipo, não, você chegou depois que já tinha começado, mas você pegou bastante coisa, não foi o final. E aí essa narrativa é muito poderosa também. Porque se você enxerga que você está atrasada para as experiências e que você chega com pouco tempo, isso vai te tirar também essa capacidade de usufruir do estado de presença de onde você está. Você entrou já interpretando dessa maneira. E não é uma verdade absoluta. Mas o óculos que a gente usa para interpretar a realidade cria a realidade, né? Então, como seria possível você não ter chegado no final, não estar atrasado, mas ter chegado no momento certo e vivido esse momento da melhor maneira aqui? Obrigado, gente, pela contribuição, pelo espaço, pela confiança. A gente se vê na terça-feira que vem, às 9h09 da manhã. E hoje, mais tarde, tem Conselho do Tarô aqui nos Stories. Tá certo? Chegou na hora que tinha que ser. Isso aí. Cultiva isso que já faz parte desse lugar mais generoso com a gente mesmo. Tudo certo. Estamos bem. Estamos seguros. Tá aí um mantra pra gente levar pra gente mesmo. Eu tô seguro. Eu tô em segurança. Eu tô em segurança. Tá tudo bem comigo. Eu tô em segurança. Isso ajuda a gente a controlar, a administrar o medo também.
Importante chegar e colar com nós. Valeu, Dudu. Valeu, gente. Um beijo. Uma ótima terça pra nós. Até.